Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. As experiências mediúnicas, elas têm sido submetidas recentemente, nos últimos 10 anos aproximadamente, a diversas investigações controladas, publicadas em revistas científicas de boa qualidade, buscando tentar entender se os médiuns são efetivamente capazes de obter algum tipo de informação por vias não habituais, se eles seriam realmente capazes de obter informações sobre indivíduos falecidos que eles não teriam acesso por vias normais. O importante é que a maioria dos estudos indicam que a maioria das experiências mediúnicas não apresentam evidências que sejam realmente desafiadoras ou fortemente indicativas da necessidade de uma explicação não convencional. Por outro lado, há alguns estudos controlados que apontam que em certas situações isso realmente pode acontecer. Alguns estudos recentes não encontraram resultados positivos. Alguns estudos publicados recentemente encontraram que os médiuns, em condições de controle estrito, não seriam capazes de obter informações além daquelas que seriam esperadas pelo acaso, simplesmente. Há algumas críticas sobre esses estudos de que eles seriam estudos que teriam uma metodologia artificial demais, que atrapalharia o modo natural de funcionamento destes médiuns. Há 2 estudos mais recentes também que encontraram resultados positivos. E esses estudos são interessantes porque eles utilizaram uma metodologia duplo cego, de forma que o médium não teria recebido nenhuma informação relevante relativo ao indivíduo falecido sobre o qual se deseja a informação. E, por outro lado, o indivíduo que está indo ao médium obter essa informação, ele é o que se chama um assistente por procuração. Aquele indivíduo também não tem informações sobre a pessoa falecida, por exemplo, de modo que ele não poderia passar essa informação, mesmo que de modo indireto, para o médium. E, por fim, o que se faz é que as informações que são obtidas através desses contatos, dessas sessões, são passadas para os parentes da pessoa falecida. Só que esse parente ele recebe uma lista de informações que foram obtidas direcionadas para ele, para o parente dele, e outras direcionadas para outras pessoas falecidas, mas pareadas para sexo e idade, por exemplo. Mas o parente não sabe qual daquelas comunicações se dirige ao seu parente. Assim, a ideia é a seguinte, que se o indivíduo vai selecionar aleatoriamente, simplesmente baseado no seu luto, na sua necessidade psicológica de acreditar na vida após a morte, por exemplo, ele selecionaria qualquer uma daquelas comunicações do mesmo nível, ou pontuaria de modo semelhante. E o que esses estudos encontraram de modo consistente, esses 2 estudos, encontraram que os indivíduos, mesmo sob essas situações extremamente controladas, tendiam a selecionar ou a pontuar mais aquelas comunicações que foram direcionadas a ele, mesmo sob situações extremamente controladas. Um dado interessante é que ao longo da história, ao longo dos últimos 100 anos, 100 e poucos anos de investigações acadêmicas sérias sobre o tema, a maioria dos indivíduos que investigaram com rigor e que publicaram academicamente sobre o tema e que se dedicaram com profundidade à investigação da mediunidade, a maioria deles acha que as explicações convencionais, como fraude, como inconsciente ou como doença mental, por exemplo, não seriam capazes de explicar o conjunto das observações. Poderiam explicar grande parte, mas não a totalidade das experiências mediúnicas. Esses autores, de um modo geral, eles convergem que deveria ser necessária alguma explicação não convencional. Basicamente, eles se dividem em aqueles que acham que as experiências extrasensoriais, como telepatia e clarividência, seriam capazes de explicar, o médium telepaticamente obteria informações do falecido a partir do parente, por exemplo, e aqueles que acham
que essa explicação sozinha não seria capaz, que seria também necessário que ele tivesse de alguma forma em contato com a mente dessa personalidade falecida. Sem dúvida alguma, esse é um tema extremamente controverso, que tem sido sujeito a muitos debates e necessita urgentemente de mais e rigorosas investigações.